As notícias sobre a criminalidade são assustadoras e a preocupação com segurança está crescendo a cada dia. Ainda bem que podemos contar com uma equipe de profissionais treinados que trabalham todos os dias para a nossa proteção. A ProLincoln Vigilância é especializada em vigilância eletrônica, patrimonial, monitoramento por imagem e rastreamento veicular, garantindo tranquilidade para a sua família. Fique tranquilo, aqui tem ProLincoln. Fazer seguro é fácil. O corretor te procura, você paga e pronto, está segurado. Mas quando precisa usar, é sempre uma dor de cabeça. Na Elizabeth Seguros, você nunca fica com um problema na mão. Nossa equipe está sempre disponível para te atender em qualquer emergência e orientar sobre o que fazer em cada situação. É mais que uma corretora. Certeza de estar em boas mãos. Elizabeth Seguros, cuidando bem do seu bem. Dr. Ricardo Reis, hoje nós vamos conversar sobre obesidade, prevenção e o seu tratamento. Dr. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Conexão Saúde. Hoje eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, me sinto muito privilegiado pelo convite e acho muito importante a gente levantar esse assunto de muita importância pela prevalência da doença hoje, a obesidade, que a gente pode considerar, né, como uma pandemia mundial, como essa nossa pandemia do Covid-19. Doutor Ricardo, para que os nossos telespectadores saibam, um breve currículo seu, sua formação, o senhor é médico, cirurgião, mas qual a sua especialidade, onde você fez o seu curso? Eu me formei na Faculdade Evangélica de Medicina do Paraná, no ano de 2001, e depois eu fiz 2 anos de especialização em cirurgia geral, na mesma entidade, né, no Hospital Evangélico em Curitiba, depois cirurgia do aparelho digestivo em Florianópolis, no município de São José, no Hospital Regional, e eu fiz a área de atuação em cirurgia bariátrica e metabólica e endoscopia digestiva. Então vamos fazer as contas aí, são 6 anos de medicina, 2 anos de cirurgia geral, mais quantos anos de especialização? Mais 2 anos da cirurgia do aparelho digestivo, e eu fiz concomitante no último ano com a endoscopia e daí mais 1 ano só de endoscopia. Então foram 6 anos da formação e mais 5 anos da especialização. Bastante tempo para começar a trabalhar, né, doutor Ricardo? Bastante tempo. Então, doutor Ricardo, eu estava vendo aqui, né, dando uma olhada, agora, se eu não me engano, no dia 11, acho que foi o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade. Existe até uma lei que é de 2008, né, que fala que o dia 11 de outubro, que é o dia da prevenção, no caso, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da prevenção à obesidade. Coloca mais, né, que as taxas de obesidade quase triplicaram desde 1975 e aumentaram quase 5 vezes entre crianças e adolescentes, o que é muito preocupante. Afeta pessoas de todas as idades e todos os grupos sociais. Interessante, nos países desenvolvidos, que a gente, né, já tem costume de ouvir falar, dos fast foods, né, as comidas com grande quantidade de calorias, mas também países em desenvolvimento, que é o nosso. E a gente tem visto isso, né, entre adultos e crianças e também adolescentes. Ele alcança 650 milhões de pessoas em todo o mundo. E qual o problema da obesidade? É só uma questão estética ou existem outros problemas assim que podem gerar para a nossa saúde? Quando a gente toca nesse assunto, né, da epidemia de obesidade, tem um dado também que chama muita atenção, é assim, não existe nenhum país no mundo que diminuiu a taxa de obesidade nos últimos 30 anos. Então, ela cresceu em todos os países, inclusive países de menor poder econômico. E isso gera um impacto na saúde individual das pessoas. Quando a gente fala em obesidade, é lógico que a gente tem que levar em conta essa parte estética, autoestima e tudo. Mas não é só uma opção, a gente tem que caracterizar e deixar bem claro para as pessoas que a obesidade é uma doença. Ela tem um CID no Código Internacional de Doenças, que é o E66, e ela é uma doença e tem que ser tratada. E o grande problema da obesidade é que, além de ela, por si só, ser uma doença, ela traz
várias outras doenças associadas, que a gente coloca como comorbidades. Parte osteomuscular, com problemas em joelho, coluna, tipos de câncer são mais incidentes nos pacientes obesos, a parte de pressão alta, diabetes, são inúmeras doenças que estão relacionadas. Por exemplo, depois que eu comecei a atender esses pacientes, eu percebo uma situação muito peculiar na mulher obesa. Mulheres jovens que nunca tiveram filhos com incontinência urinária. Às vezes você vê uma menina de 30, 35 anos e ela tem incontinência urinária e ela nem se deu conta que isso está relacionado à obesidade. Eu estava olhando isso, falou aqui da lista que eu tenho, né, do diabetes, né, as doenças cardiovasculares, Sim. que também, né, são mais frequentes, a pressão alta, o acidente vascular cerebral, que é o derrame, né, que o pessoal popularmente conhece como derrame, e como o senhor falou, várias formas de câncer. Então, assim, vai muito mais da questão estética, porque tem pessoas que se sentem bem da maneira que estão. Sim. Né, mas, no momento, acende um sinal vermelho, quando isso aí pode começar a prejudicar a saúde. Mas, doutor Ricardo, eu sempre fico pensando, qual a causa da obesidade? Né? Muitas vezes falam que a culpa é da pessoa, né? Existe algum fator genético, existe alguma coisa do ambiente. O que pode gerar, no caso? Por que existe uma diferença? Às vezes até a gente brinca, né? Ah, aquele ali é magro de ruim, porque come um monte, come e não engorda. E tem pessoas que elas mesmas falam, eu não como tanto e sou mais gordinho, sou obeso. Sim. Tem alguma coisa que pode dizer assim, não, tal fator gera obesidade? Um fator não, é multifatorial. O raciocínio tem que ser assim, desde o gasto energético diário. O que seria isso? O que o indivíduo ingere de caloria e o que ele gasta. Se ele tiver um balanço, vamos dizer, positivo, ele ingere muito mais do que gasta, ele vai desenvolver obesidade. Agora, isso em cima de uma carga genética favorável, vai levar o indivíduo a ter mais predisposição. E juntando isso, o que vai direcionar também? O meio familiar, né, a ausência de prática esportiva, uma situação de escolha alimentar, às vezes o tipo de trabalho. Então não dá para definir uma causa, é multifatorial, mas está muito relacionado hoje à mudança do estilo de vida das pessoas, relacionado com alimentos mais calóricos, talvez mais palatáveis, mais fáceis de serem preparados e mais rápidos, e isso paga-se um preço com o desenvolvimento da obesidade. A quantidade de calorias seria, então, desses alimentos muito alta? Isso. E cada indivíduo tem um gasto energético peculiar. Então, existem indivíduos que vão ter a mesma ingesta calórica, a mesma alimentação num dia e não vão ter tanta tendência. Por quê? Ou ele tem mais massa muscular, ou ele pratica mais exercício, ou é da genética dele ter um gasto energético basal. Quando a gente fala esse gasto energético basal, exemplificando assim, a pessoa que vai ficar deitada o dia inteiro, não vai gastar energia com nada, mas ele está gastando energia para ficar vivo. E esse gasto energético basal varia de indivíduo, ou da constituição física de cada indivíduo. Quanto maior esse gasto energético, menor a possibilidade de ter obesidade. Um fator especial assim, que me preocupa muito seria na população de crianças e adolescentes. Né? Eu vejo assim, pelo tipo de alimentação, né? O fast food, que é muito atraente, né? É extremamente atraente. Parece, né, a impressão que dá que a gente está tendo uma prevalência maior de crianças obesas. É o que a gente nota no consultório, né, quando na nossa consulta, como sou médico também tenho consulta pré-anestésica, e também nas escolas, né, a gente nota assim, parece que tem uma prevalência maior do que no passado. Isso é muito culpa da alimentação? Sim, da alimentação, dos modos de vida. Hoje, a própria criança vinculada com videogame, falta das atividades normais de antes. A gente escutava muito falar que o indivíduo engordava antigamente, depois que casava. Isso já não é muito mais a realidade. Ele já vem engordando, não é nem na adolescência. É isso que você comentou. Às vezes na infância, videogame, fast food, e a gente tem uma prevalência de obesidade nas crianças altíssima. Uma vez, uma viagem que eu fui para os Estados Unidos, e eu viajei pelo meio do país, assim, e parei num posto de gasolina para tomar alguma coisa e comer alguma coisa. Aí eu olhei lá, água mineral, $2.
Aí tinha um refrigerante lá que não é essas marcas, esses refrigerantes que a gente usa aqui no Brasil, aqueles sabores diferentes que eles usam, e 1,5 litro de refrigerante, 70 centavos de dólar. Então a própria comércio influencia e a gente ingerir tanto alimento como bebidas calóricas. E outra coisa que me chamava a atenção, me chamou muita atenção lá, em ambientes de fast food, muito mais do que aqui também acontece, é por $1 a mais ou por 50 centavos a mais, você leva uma sobremesa, então tudo Sim. te induz ao mais. 50 centavos a mais, no local de meio litro de refrigerante, você leva 1 litro. Né? Então a pessoa parece que está tendo uma vantagem naquilo ali. E às vezes acaba ingerindo, não uma coisa para saciar a fome, mas ingerindo porque pagou, está ali e não quer deixar. Talvez nesse sentido, assim, a gente pode voltar até no começo da nossa conversa, que foi o 11 de outubro, que é o mês de prevenção. E eu, por exemplo, a gente trabalha com cirurgia bariátrica e obesidade e tal, depois a gente vai conversar sobre isso, e a gente vê isso muito atualizado e evoluindo e tudo, mas na prevenção, a gente comemora o dia da prevenção, mas a gente não deveria estar comemorando porque a gente não está prevenindo. A gente não tem medida pública para isso, a gente vê os produtos, por exemplo, nos mercados, quanto mais calórico eles são, mais coloridos, eles estão nos locais mais especiais do mercado, é mais fácil comprar aquilo ali. E, tem um médico que atua na obesidade em Curitiba, que é o Dr. João Caetano Marquezini, e ele desenvolveu um trabalho até de saúde pública, assim, tentando estabelecer dificuldades para esses produtos entrarem no mercado, como foi a política do cigarro, né, para ter um imposto diferenciado, para ter uma faixa vermelha, uma cor assim mais diferente. Esse produto aqui é perigoso, ele é extremamente calórico. Para você sair do mercado, às vezes, meio ou querendo esconder, uma coisa meio errada que você está fazendo. Uhum. Acho que a gente chegar nesse nível que chegou com o cigarro, as pessoas vão ter um benefício. Talvez expor, né, na embalagem ali, Isso, bem uma grande, classificação. a quantidade de calorias, quantidade de sal também, que faz muito mal, né, para a Porque saúde. você vê os produtos assim, isso é muito pequenininho. É uma coisa, é um detalhezinho que a pessoa tem que procurar muito para chegar naquilo ali. E às vezes fica até meio mascarado. Um ranking, né? Eu me lembro da minha infância, né, tu via propagandas de cigarro, aquilo levava a uma vida saudável, né? Aparecia a pessoa consumindo cigarro, levando uma vida saudável. Hoje em dia, felizmente, na embalagem de cigarro, mostra ali todas as doenças que o cigarro pode causar. E sua ideia seria extremamente válida, extremamente interessante. Nas embalagens, mostra, olha, se você ingerir calorias a mais, tanto essas doenças você pode adquirir. E assim, doutor Ricardo, para quem está em casa, eu sou obeso, como é que eu vou saber se eu estou com peso acima, se o meu peso está ideal? Existe alguma maneira assim que a pessoa em casa possa descobrir antes de chegar no médico? Existe uma maneira, uma classificação, né, que é baseado no índice de massa corporal. Não é o ideal, mas é o mais fácil de fazer e qualquer pessoa pode fazer, que é uma conta que você vai pegar o peso e divide pela altura ao quadrado do indivíduo e vai chegar a um número. O ideal desse número é estar entre 20 e 25, que seria o peso normal, vamos dizer. Abaixo disso, abaixo peso, de 25 a 30 sobrepeso, de 30 a 35 obesidade grau 1, 35 a 40 obesidade grau 2, acima de 40 obesidade grau 3. Antigamente falava-se em obesidade mórbida, esse acima do 3. Então, quando esse índice está acima de 30, classifica como sua obesidade, grau 1, 2 e 3. E assim, peso dividido pela altura ao quadrado. Então existe, antes de chegar na obesidade, grau 1, o sobrepeso, como o senhor falou. E a pessoa com sobrepeso, ela já pode ter problemas de saúde? Tem maior já pode ter problemas de saúde. Esse é o alerta que tem que ser ligado e ali tem que começar o tratamento. Mas a gente começa a ver mesmo as comorbidades a partir da obesidade grau 1. Tem que lembrar que esse índice ele pode ser falho porque é o peso de uma maneira quantitativa, é o peso total da pessoa. Um indivíduo extremamente musculoso, com uma massa magra, ele pode ter um IMC alto, mas não às custas de gordura. Aí a quantidade de músculo, no caso, é maior. Existe uma porcentagem assim, entre gordura ideal, corporal? Existe, a gente pode fazer um exame que chama bioimpedância. E daí nesse exame a gente vai conseguir definir o percentual de gordura, o percentual de massa magra, o percentual de músculo, né, que vai definir. Mas assim, exatamente não vai existir assim, tem que ser tanto de gordura, porque quanto mais massa magra, às vezes você pode ter um pouco mais de gordura que você não vai estar desenvolvendo uma obesidade com comorbidades. Agora o senhor falou uma coisa interessante ali um pouco antes, né?
lembrando lá da minha infância. Minha infância a gente pegava a bicicleta, né, no final de semana, às 10 horas da manhã, chegava às 10 horas da noite em casa, né, com aquele colarinho aqui, o pescoço sujo, a mãe vai tomar banho. Não, mas eu tô limpo. Ainda falava isso para a mãe. Então passava o dia inteiro brincando na rua. E hoje as crianças, parte de sedentarismo, muito na frente da TV, muito na frente da internet, do celular, né, e do videogame. Então já fica mais exposto à alimentação fácil, que é o quê? Aquela bolachinha, o salgadinho, né, que tem uma quantidade de caloria enorme, e sedentarismo, né? Então são duas coisas, e você falou muito bem, né? A gente não está prevenindo nada. Não dá para a gente está tratando, que é o que o médico não quer fazer, né? O médico quer prevenir, para que as pessoas tenham saúde. E aquele que a gente brinca, o gordinho de chope, que é aquela pessoa que tem só a barriguinha, assim. E eu, né, dei uma pesquisada aqui, se a gordura se instala nos órgãos, isso pode ser perigoso. Aquela pessoa que não é, tu olha assim, ela não tem um rosto, né? Não tem um braço tão grande, mas tem aquela barriguinha. Aquilo aí é gordura abdominal, é gordura nos órgãos? Então, às vezes dá para a gente também dizer nessa situação que às vezes a gente erra com relação ao IMC. Então você pode ter um indivíduo, por exemplo, com essa barriguinha com IMC mais baixo, mas que ele tem uma probabilidade de desenvolver doenças mais graves até. Essa pessoa que tem essa barriguinha, ele tem a gordura visceral e provavelmente ele tem uma obesidade que vai se vincular com doenças metabólicas, com alteração de triglicerídeos, colesterol, hipertensão arterial, diabetes, risco cardiovascular mais alto. Então, essa barriguinha é muito perigosa. E essa gordura, normalmente, vou até brincar um pouquinho com aquela barriguinha de chope, aquela barriga dura, não é aquela barriga em avental. Então, essa gordura está lá dentro do abdômen, para dentro do músculo do abdômen. E isso é bem perigoso, né? São normalmente aqueles pacientes que podem ter AVC ou infarto mais precoce. E assim, doutor Ricardo, teria alguma coisa que startar, assim, quando que eu preciso procurar um médico por causa da obesidade? Quando eu preciso me preocupar? Então, eu acho que as pessoas têm que mudar um pouco o foco. A gente tem que pensar muito no hábito, não é em tratar uma doença. Então, qualquer indivíduo que esteja escutando a gente agora, eu acho que ele tem que estar pensando, independente do peso dele, em desenvolver hábito saudável, que ele já vai estar prevenindo a obesidade. Agora, o indivíduo que já foi no médico, fez uma avaliação, está com a pressão alta, está com o índice de massa corporal acima de 25, ou com sobrepeso, ou com obesidade mesmo, uma glicemia um pouco mais alta, ele tem que sair correndo e ele tem que fazer um tratamento porque ele está doente. Né? A obesidade, por exemplo, às vezes não é rotulada como doença, porque eu me sinto bem assim. Às vezes o indivíduo diabético, com uma glicemia que o normal está até 110 e está em 200, às vezes ele não está sentindo nada também, mas ele vai tratar o diabetes. A obesidade é a mesma coisa, tem que tratar aquilo ali, porque quando ela se mostrar de uma forma clara, assim, com algum sintoma, às vezes é muito tarde. Né? Digamos que assim, eu estou com sobrepeso, obesidade grau 1, eu resolvo, não, agora eu vou mudar o meu estilo de vida, vou mudar a minha alimentação. Seria indicado eu procurar um médico, um professor de educação física, um personal, uma pessoa que entenda, ou um nutricionista também para me ajudar? Duas coisas que eu entendi, assim, depois de estar acompanhando esses pacientes com obesidade e gostando disso, é assim, a obesidade, ninguém desenvolve obesidade porque quis ou porque fez alguma coisa errada. Então são eventualidades da vida, talvez alguns hábitos, a parte genética, aquilo que a gente comentou, e a pessoa desenvolveu uma doença. Ninguém desenvolve diabetes porque quer, ninguém desenvolve pressão alta. Então é a doença que a pessoa adquire, porque às vezes a gente olha o paciente obeso e acha que ele está daquele jeito porque ele foi fazendo coisas erradas durante a vida. Não é isso. E a outra coisa é que o indivíduo, às vezes, sozinho, ele não consegue resolver aquilo, não por incompetência, porque é uma doença difícil de tratar mesmo. Mas, assim, tem pessoas que conseguem controlar. Assim, como se fosse... Hoje temos a internet, procurar no YouTube, exercício físico, dietas e tal. Eu acho que é um passo. Primeiro começar se preocupando. Depois, nutricionista, endocrinologista, educador físico, para começar o tratamento e dependendo dessas avaliações, a coisa pode ir evoluindo para outras áreas do tratamento. Existem canais de TV que a gente vê aqueles programas, né, dos Estados Unidos, pessoas que chegam ao extremo de não conseguir sair do quarto, né, não passar mais na porta, alguém leva
a alimentação, essas pessoas assim, com certeza, né, vão precisar de ajuda para sair disso. Mas o senhor falou uma coisa muito importante, né, da dificuldade da pessoa sair sozinha. Às vezes a pessoa, até mesmo nisso, você vai fazer exercício. Não é assim, tem que ver se tem aptidão física, não pode sair correndo, forçar joelho, Sim, coração, começo, saber né? se tem condições de começar, né? Por isso a importância de consultar com os profissionais, né, da área certa, que não é só o médico, né? Inclusive psicólogos, Sim. um psiquiatra também para ajudar. Muito. É multidisciplinar, né? Caso seja necessário. Mas digamos que assim, não, chegou num momento lá no seu consultório, né? O senhor, chegou uma pessoa para consultar com o senhor e o senhor viu que ela está com um problema já metabólico, diabético, hipertenso, né? Como que inicia o tratamento assim, de uma pessoa que já está, no caso, com obesidade e com outras alterações? Já vai para cirurgia, faz primeiro, tenta emagrecer, usa remédio, não usa remédio, faz dieta? Como acontece assim, para o pessoal que está nos escutando aí? A gente classifica hoje um paciente para pensar em cirurgia como primeira opção é aquele paciente com IMC acima de 50, que é o super obeso. Esse paciente, a chance dele conseguir resolver ou melhorar o status de saúde dele sem a cirurgia é muito baixa. Dos pacientes abaixo disso, ou pode ser até obesidade grau 3 com comorbidades, ele pode passar por uma tentativa de tratamento clínico, ou pelo menos ele tem que ser exposto a ele tem que conhecer. Hoje, o tratamento clínico ele evoluiu, né, com algumas medicações específicas que foram estudadas e que migraram um pouquinho do diabetes para o tratamento da obesidade, que tem um resultado muito bom. Chama análogo de GLP-1. O pessoal às vezes conhece como as canetinhas, como se fossem as insulinas, né, que as pessoas fazem uma injeçãozinha subcutânea e isso dá saciedade, dá um mecanismo de pouca aptidão assim, para alimento gorduroso e os pacientes perdem peso. Então eu acho que a primeira opção é empenho em atividade física, mudança de estilo de vida, procurar um endocrinologista, que hoje é a área que mais atua nesses pacientes com obesidade, assim, do ponto de vista clínico, e a nutricionista. Doutor Jean, eu queria só levantar um outro tema, assim, que é quando a gente fala no diagnóstico, a gente fala muito nessa história do paciente procurar e tal, e eu estava lendo um artigo hoje, esses dias, desculpe, que assim, quando o paciente vai no consultório médico, obeso, por alguma outra razão, mais de 70% dos pacientes não são questionados sobre a obesidade. Por quê? O próprio médico, ele se sente mal, ele acha que o paciente foi para uma outra questão, você fala assim, olha, você está um pouquinho acima do peso e tal, eu acho que você tem que tratar também. E o médico, ele não faz isso, a grande maioria, né? Eu faço tratamento de obesidade e o paciente vem por isso, mas eu também me coloco assim, às vezes o paciente vem por uma outra questão e a gente não levanta essa lebre, vamos dizer assim. Uhum. Então, o próprio profissional médico tem um pouco de dificuldade, eu acho que a gente tem que quebrar essa barreira, né, que não é uma situação assim que você está rotulando, é uma doença, e daí fazer o tratamento. Interessante, eu tenho dificuldade no consultório. Vou dar um exemplo, né? Às vezes os pacientes vêm para tratar o joelho, né? Lesão de joelho. E a gente vê que a pessoa tá obesa, né? Tá com sobrepeso. E aí a gente deveria falar, olha, tudo bem, agora vai ter que operar o joelho, porque estragou o joelho, mas você vai ter que perder peso, senão, né, vai acabar estragando o outro joelho, além de outras doenças. Eu tenho mais facilidade com vício, cigarro. Quando a pessoa no consultório fala que fuma, vem para qualquer outro motivo, eu faço a consulta no final, está na hora de largar o cigarro, né? Fumar faz mal. Isso a gente já tem uma facilidade, até mesmo porque a sociedade já inverteu isso, né? Sim. Do fumo, né? E a da obesidade, você falou muito bem, o médico fica, será que se eu chamar a atenção a pessoa não vai se ofender, não vai ficar ofendida? Mas claro, a gente tem que lembrar que primordialmente a gente está aqui para prevenir as doenças, né? Então a gente tem que falar para o paciente. E eu acho que essa maneira até de trazer o assunto e deixar a coisa clara assim, é uma das grandes formas da gente desenvolver essa prevenção também e o tratamento, né? Quando o paciente tem uma indicação cirúrgica, ele já vai direto para a cirurgia ou é tentado perder um pouco de peso para ir para a cirurgia? O senhor falou das medicações injetáveis, pode ser usado algum outro tipo de medicação, ansiolítico também, para ajudar na dieta? Ele é encaminhado para o nutricionista? Como funciona, doutor Ricardo? A cirurgia, ela tem indicação naqueles pacientes com obesidade acima de 35, ali naquele índice de massa corporal,
com esses pacientes acima de 35 com alguma doença associada ou acima de 40, mesmo não tendo as doenças associadas. Aí, se o paciente está nessa faixa de obesidade e ele já passou por uma avaliação com o endocrinologista ou com o médico clínico e ele já foi exposto a um tratamento clínico, independente de usar medicação ou não, esse paciente tem indicação. Então, para se pensar em cirurgia, o paciente tem que ter passado previamente por um tratamento clínico. Primeiro passa pelo tratamento para depois... A não ser que ele esteja acima de 50 de IMC. Aí já ele vai... super obeso. Isso. Ele vai direto para... Direto. Sim, ele vai ser... Ele entra num protocolo otimizado, pré-operatório, né? Isso. Uhum. Aí nessa avaliação pré-operatória, ele também vai passar por um médico endocrinologista, vai passar por um psiquiatra, vai passar pelo psicólogo, vai passar pelo nutricionista, vai passar pela fisioterapeuta e, eventualmente, se tiver alguma alteração específica de alguma outra área, vai passar por algum profissional assim também. Muito interessante. Ali quando o paciente, então, digamos, foi indicada a cirurgia, né? Fazendo de conta que eu sou o paciente. Quais tipos de cirurgia eu posso me submeter? Existe mais de uma de cirurgia para obesidade? Todas chamam cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica. E hoje a gente pode rotular isso também como cirurgia bariátrica / metabólica. Porque se entende que a obesidade ela é uma doença metabólica. A gordura ela é um órgão, vamos dizer também, que converte hormônios, ele tem uma função ali. E isso está muito relacionado ao metabolismo. Então é uma cirurgia bariátrica metabólica. Existem vários tipos de cirurgia. Hoje a cirurgia preferencialmente deve ser feita por videolaparoscopia, que são aqueles pontinhos no abdômen, e cada caso vai determinar, mas, por exemplo, existem cirurgias que trabalham só no estômago, só faz uma redução do estômago, tem cirurgias que você pode reduzir o estômago e fazer um desvio do intestino, tem cirurgias que você pode desviar muito o intestino ou pouco o intestino. Como que você vai saber? A partir da indicação, durante os exames pré-operatórios e a característica do paciente, até mesmo a alimentação, o médico vai optando pelo tipo de cirurgia. O tipo de cirurgia. Até coincidentemente, eu acho que ontem, conversando com um paciente, eu perguntei, o senhor tem diabetes? Ele, olha, depois que eu fiz a cirurgia bariátrica, não mais. Parei de usar a medicação. Aí o senhor falou, né? Também bariátrica / metabólica. E a diabetes é uma doença metabólica. E o senhor falou ali do tipo, né? Aquela por vídeo, que o pessoal chama, né? Por vídeo ou aberta. Hoje em dia se faz mais por vídeo, mas também pode ser feito aberto. Pode ser feito aberto. Porque, assim, vídeo ou aberto, o que difere? É a maneira como a gente chega no órgão. Né? A gente pode chegar no órgão ali fazendo pequenas incisões, colocando uma pinça e olhando na TV lá o estômago e fazer a cirurgia. E isso faz com que o paciente se recupere mais rápido, tenha menos dor no pós-operatório, não fique com a incisão. Ou a gente pode fazer uma incisão, né, uma incisão normalmente de uns 10 centímetros, e aí você vai lá e com visão direta sobre o órgão, você vai fazer praticamente a mesma coisa que você faria na outra cirurgia. Então o que é feito é muito parecido. O que difere é como você chegou lá. Um paciente obeso com uma parede abdominal grande por causa da gordura, você fazer essa cirurgia aberta é bem mais complicado. E desde o início da cirurgia bariátrica, né? E agora, houve uma evolução, doutor Ricardo? Muito grande. Se você for hoje, tem o IFSO, né, que é a Federação Internacional, eles fizeram uma publicação ano passado com 26 técnicas cirúrgicas que são feitas no mundo. Então, evolui muito. Se trabalha muito com tipo de cirurgia, desvio do intestino, quanto que se desvia, o padrão da ressecção do estômago e tal. Evoluiu muito. Eu acho que a maior evolução da cirurgia hoje não é nem com relação ao tratamento, assim, que também evoluiu, mas é com relação à segurança. Você vê hoje que a cirurgia bariátrica, ela pode ser questionada de várias formas, mas com relação à segurança da cirurgia, segurança eu coloco assim, mortalidade, complicações, com relação ao ato cirúrgico, isso hoje está muito bem estabelecido e ela pode ser comparada com cirurgias até de porte bem menor, assim. Então ela evoluiu muito com relação à segurança para o paciente. Complicação, infecção, sangramentos depois da cirurgia acontecem, é uma cirurgia, mas pelo número de procedimentos que são feitos, hoje a gente vê muito pouco. E hoje, assim, eu vou lá, eu opero, eu vou para onde? Para a UTI, eu vou para o quarto? Quantos dias eu fico internado? Em média, claro, a gente sabe, né? Em média, pacientes que não tenham alguma situação específica assim, eles ficam 24 horas internados, não precisam ficar na UTI,
começam a se alimentar no mesmo dia do procedimento e no outro dia eles vão para casa. No outro dia já se não tiver complicação, já estão em casa. Isso é uma coisa que mudou um pouquinho até depois da pandemia, né? Todo mundo achou interessante os pacientes não ficarem tanto tempo internados por causa da transmissão e tal, e não diminuiu complicação e hoje os pacientes vão para casa. Os pacientes perguntam muito, né, se não tem como, qualquer cirurgia, não estou falando só na bariátrica, mas lá no consultório, nessa cirurgia, doutor, não tem como eu ir para casa no mesmo dia, justamente pelo medo, né? Você sabe, doutor, que tem uma situação, até a tecnologia traz muita coisa boa, né? Que tem alguns grupos que eles fazem a cirurgia bariátrica e vão para casa. No mesmo dia? No mesmo dia, hospital dia. Vão para casa com um monitor de frequência cardíaca que o médico tem em casa, a saturação em tempo real e a frequência cardíaca do paciente. Olha, e eles fazem ligação de vídeo para o paciente a cada 4 horas. Isso acontece aqui no Brasil ou não, fora? Na Holanda. Na Holanda, esse trabalho, acho que foram 100 e poucos pacientes, não aumentou, né, as complicações. E a gente que trabalha no hospital, a gente sabe que isso é viável, né? Se você tiver esse mecanismo para fazer, e o paciente ele tem que ficar próximo, assim, né? Porque, eventualmente ele não pode demorar, sei lá, horas para chegar no hospital se precisar. Mas se é um paciente que vai ficar próximo, na mesma cidade, então acho que é viável também. Eu vi um artigo, e era de neurocirurgia, né? De tumor cerebral nos Estados Unidos. Os pacientes internavam, operavam, faziam uma tomografia no pós-operatório e iam embora no mesmo dia. Desde que morassem perto do hospital, se eles não fossem da cidade, eles tinham que ficar num hotel, que já tinha uma rede de hotéis ali, que o paciente ia para o hotel e fazia o primeiro pós-operatório no hotel. Eu achei muito interessante isso aí. Diminui tempo de internação, diminui custo, inclusive para o paciente ou para o sistema, né? E é uma coisa que a gente vê, eu me lembro quando a gente começou a anestesiar para cirurgia bariátrica, cirurgias abertas, cirurgias longas, o paciente ia geralmente para UTI, ficava vários dias internado. E hoje 10 dias internados, 4 dias de UTI. É quase como uma cirurgia, né, quando a gente fala lá, quando faz a vídeo também para vesícula. Né, não chega a ser tão pequena quanto a cirurgia da vesícula, mas é quase perto de ser. Tanto é que a gente faz várias num dia, né, doutor Ricardo? Quantas a gente chega a fazer? 4, 5 cirurgias num dia. 4, 5 pacientes num dia. Evoluiu extremamente, do passado para agora, evoluiu com certeza muito. E assim, quais os cuidados, doutor Ricardo, que o paciente vai ter que ter no pós-operatório? O que vai mudar na vida dele? Porque tem gente que é assim, mas eu gosto tanto de comer, eu não vou conseguir comer mais nada que eu vou enjoar. Me disseram que eu só como uma colher por dia, 2, alguns mitos, né, que acabam passando aí. Quais as mudanças na vida? O que vai mudar na vida do paciente? Então, eu acho que primeiro, nada de muito positivo que a gente conquista vem de graça. Então, o que vai mudar é que o paciente ele não vai ter aquele controle dele comer o que ele quiser, né? Por outro lado, do ponto de vista hormonal, voltando na história da cirurgia bariátrica / metabólica, ela não atua só porque o estômago ficou pequeno e não vai caber. Ela atua porque tem um mecanismo hormonal que faz ele ficar com uma saciedade muito precoce. Então o paciente vai sentir fome. Mas eu já estou sentindo fome. Vai sentir fome, mas pouca coisa vai deixar ele resolvido. Agora, o indivíduo que comer besteira, beber álcool, ele vai reganhar peso. Né? Vai voltar a ganhar peso. Vai voltar a ganhar peso. Então, o paciente tem que estar ciente assim, que durante uns 24 meses, uns 2 anos, a cirurgia é capaz de deixar ele magro. Esse período, ele tem que se estimular a mudança de hábito. E talvez nada mais vai ser tão estimulante ele mudar o hábito do que ele está emagrecendo. E aí ele vai trocando a calça, a mulher vai ficando empolgada com a parte estética e tal. Isso vai fazendo com que ela vá na academia, troque a geladeira dela, não a geladeira móvel, mas o que tem ali dentro, a maneira como ela vai no mercado, o que ela faz com o marido no sábado à tarde, né, do ponto de vista de andar de bicicleta, fazer alguma coisa assim. E daí chega lá no final desses 2 anos, a vida dela é diferente, ela não está só diferente esteticamente. Eu às vezes falo com eles no consultório assim, o que é o meu objetivo? É uma pessoa que não participou dessa fase com você, mas é muito próxima. E ficou 1, 2 anos longe. A hora que ela tá vendo as tuas fotos lá na internet. Nossa, como ela tá diferente. Então, a hora que ela vem e passa um final de semana com você, ela percebe a mudança que é totalmente diferente. Pode ficar um bolo de chocolate ali em cima da mesa durante 3 dias, mas tá ali. Se precisar comer um pedacinho, vai precisar para não fazer uma desfeita. Mas não é aquela angústia. Não vai atacar o bolo. Não vai atacar. Se chegar nesse nível aí,
aí meio que fechou, porque a gente tem esse problema, talvez a cirurgia evoluiu muito nessa história da complicação e hoje a técnica é segura e tal, mas esse reganho de peso, que pode chegar até uns 30% assim, a gente não consegue resolver muito. A gente tem esses pacientes às vezes no consultório que não tem muito o que ser feito daí, né? O ser humano ele é movido a prazeres, né? A saciar prazeres, e às vezes a pessoa se pega muito na alimentação. Sim. Né? Mas aí a pessoa que faz a cirurgia, que perde peso, começa o prazer de poder caminhar, uma qualidade de vida maior. É interessante porque a gente pega esses pacientes que voltam no nosso consultório, e eu vou fazer essa próxima pergunta para o senhor para fazer a cirurgia plástica. E eu pergunto sempre para eles, quanto peso perdeu e o que mudou? E quase todos falam que é a qualidade de vida. Sim. Mudou muito a qualidade de vida. Então todos se apegam muito a isso. E o senhor lembra, assim, por curiosidade, qual foi o recorde de peso de algum paciente que perdeu depois da cirurgia bariátrica? Que perdeu peso? Perdeu peso. 138 quilos. 130, mais do que uma pessoa. É isso. Muito, né? E é comum, no caso, a esses que perderam muito peso, ter de fazer cirurgia plástica, doutor Ricardo? É comum. A cirurgia plástica, ela é considerada como uma cirurgia reparadora, não uma cirurgia estética. Porque o problema do excesso de pele, além de estético, ele traz problemas de saúde, principalmente dermatológicos. As alterações nas dobras, problema de higiene. Então, esse paciente tem uma situação, vamos dizer, de doença de pele por causa daquele excesso ali, e ele tem uma cirurgia reparadora. Em algumas situações, pacientes que não eram tão obesos, ou pelo perfil do paciente, um paciente que fez muita atividade física, ele pode precisar ou querer fazer a cirurgia por uma situação estética. Mas é muito comum, principalmente em mulheres. Tem que fazer a cirurgia reparadora, no caso da pele, né? Da A pele, pele. ela não... A pessoa perde a gordura, mas a pele ela não reduz. Isso, é não isso? reduz, isso. Aí vai retirar esse excesso de pele, Isso. que é geralmente abdômen, os braços, da abdômen, perna. braços, a parte interna da coxa, mama, né? Às vezes as mulheres gostam de colocar uma prótese ou fazer uma cirurgia estética na mama, mas o principal é o abdômen, a abdominoplastia, que normalmente deve ser feita a partir de um ano e meio da cirurgia. Assim. A abdominoplastia é a dermo, aquela Isso, que a tira dermoidectomia, isso. que é a pele aqui embaixo. E as meninas têm que pensar muito em fazer a cirurgia depois de engravidar. Isso é uma questão que a gente vê muito no consultório. Que é fazer a cirurgia bariátrica, perder peso, fazer a dermo e depois engravidar. Isso é muito ruim. Então tem que engravidar para depois fazer a dermo. E doutor Ricardo, nos dois casos, quando foi feito o tratamento clínico só, e exercícios, mudança de hábito de vida, ou da cirurgia, é muito difícil manter essa perda de peso. O senhor parcialmente falou ali, né? Que algumas pessoas não mudam sua mentalidade. Continuam comendo porcaria, coisa que, né? Mesmo que em menor quantidade, com muita caloria, várias vezes no dia, acaba ganhando peso mesmo com a cirurgia. Isso aí o senhor já até comentou. Mas aquela pessoa que, por força de vontade de conseguir emagrecer, é muito difícil se manter. Muito difícil. Muito difícil porque o organismo, primeiro, ele quer voltar para aquele status que ele estava. Isso é uma situação do organismo, ele quer voltar para aquele peso basal. Tanto que, quando a gente pega um indivíduo com 180 quilos, por exemplo, ele não vem com uma história que ele foi engordando, 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 chegou no 180. Ele ficou durante muito tempo com 100, aí ele resolveu fazer uma dieta, aí ele foi para 90. Aí ele deu uma bobeada, foi para 110, aí ele fez outra dieta. Então, o organismo ele tem uma homeostase, um equilíbrio, ele está naquilo ali. A hora que você perde 10 quilos, ele quer te jogar de novo naquele 100. Para isso, ele tem que ter uma rotina, né, e manter. O que joga contra essa história do manter? Duas coisas. O tratamento cirúrgico, ele mantém bem durante esses 2 anos, vamos dizer assim. Depois precisa ter uma vida de magro. Só que durante esses 2 anos, se o indivíduo for errando, ele vai tendo um resultado também. Eu vejo isso na cirurgia. Então, assim, com 6 meses, o paciente já esqueceu de operou, volta a beber álcool, não faz atividade física e ele passa mês a mês emagrecendo. E muito provavelmente ele vai chegar no objetivo dele, mesmo todo desregrado. Só que chegando no objetivo, sem ter mudado, dali para frente mudar é mais difícil. E acontece de ter que reoperar algum Acontece. paciente? Chama cirurgia revisional. Isso é uma situação assim hoje que cresce muito porque tem esse reganho de peso e os pacientes querem fazer alguma coisa. Mas eu acho que tem que deixar bem claro assim, uma cirurgia que está bem estabelecida do ponto de vista anatômico, as técnicas que têm que ser feitas, e o paciente não está regrado, não adianta a gente operar ele de novo, porque a gente vai estar expondo a um risco que provavelmente não vai ter um resultado. Só que a cirurgia evoluiu muito, então a cirurgia que é feita hoje não é a mesma que foi feita há 20 anos atrás. Entendo. Então se a gente pega um paciente no consultório
que do ponto de vista anatômico da cirurgia, a gente sabe que já mudou, não que foi feito errado, é a cirurgia do momento, né? Mudou. Evoluiu a técnica. Evoluiu. Se você pegar, sei lá, um automóvel dos anos 70 e pegar um de hoje, você vai falar que aquilo ali é ruim, não, né? E aí você pode propor alguma coisa para uma revisão, né? Como se fosse mexer lá num aparelho eletrônico e tal, colocar uma peça nova e tal, isso pode ser feito. Doutor Ricardo, infelizmente já estamos chegando ao final, passa muito rápido, né? Quando o assunto é interessante, quando a gente está entre amigos também. Gostaria de deixar esse final assim para o senhor fazer alguma consideração que o senhor gostaria de falar para os pacientes. Também falar um pouquinho do como funciona o serviço aqui em Tubarão, de bariátrica. É o senhor, outros cirurgiões, é uma equipe, aonde funciona? Se o paciente, né, se quem está nos ouvindo quiser procurá-lo, ou a equipe. Eu acho que a grande propaganda, entre aspas, que eu queria deixar para vocês é essa história da prevenção. É a gente olhar para a obesidade com mais cuidado. A gente trabalha com cirurgia bariátrica na Clínica Provida, no Hospital Nossa Senhora da Conceição e no Hospital Unimed, né? Junto com o Dr. Jaime Gelosa, o Dr. Darlan Kestrin, o Dr. Eduardo Calegari e o Dr. Matheus Reis, mesmo sobrenome meu, mas ele, infelizmente, não é meu parente, porque eu gosto muito dele. E também com o serviço de endocrinologia, psicólogo, nutricionista, para dar todo esse apoio e fisioterapeuta ao paciente para buscar essa melhoria. E lembrar que tanto a cirurgia quanto o tratamento clínico, ele é só um passo. Os pacientes têm que ser dono do resultado. Ninguém vai emagrecer porque fez a cirurgia, ninguém emagrece porque usou remédio X. Ele emagrece porque ele priorizou aquilo. Tanta coisa que a gente consegue na vida porque a gente prioriza aquilo. Às vezes eu recebo no consultório pacientes extremamente satisfeitos com a vida profissional, com a vida familiar, porque eles não vão dormir se eles não resolverem aquele problema ali do negócio ou da empresa deles. E por que eles não podem fazer isso com a própria saúde? Né? Acho que isso é importante, porque senão a gente vai chegar numa fase mais evoluída aí da vida sem ter o nosso organismo para a gente fazer as coisas interessantes. Eu costumo dizer que quando a gente quer alguma coisa para o bem, o universo conspira, né? Na verdade, é a nossa força de vontade. Muito, muito legal a sua mensagem. Doutor Ricardo, gostaria de lhe agradecer, né, a oportunidade de vir aqui esclarecer um pouco a informação. Eu sou um defensor da informação. Acho que a informação, principalmente do lado da prevenção. Então, hoje estamos acabando mais um Conexão Saúde e até o próximo Conexão Saúde com mais um assunto interessante na área. Um grande abraço a todos. As notícias sobre a criminalidade são assustadoras e a preocupação com segurança está crescendo a cada dia. Ainda bem que podemos contar com uma equipe de profissionais treinados que trabalham todos os dias para a nossa proteção. A ProLincoln Vigilância é especializada em vigilância eletrônica, patrimonial, monitoramento por imagem e rastreamento veicular, garantindo tranquilidade para a sua família. Fique tranquilo, aqui tem ProLincoln. Fazer seguro é fácil. O corretor te procura, você paga e pronto, está segurado. Mas quando precisa usar, é sempre uma dor de cabeça. Na Elizabeth Seguros, você nunca fica com um problema na mão. Nossa equipe está sempre disponível para te atender em qualquer emergência e orientar sobre o que fazer em cada situação. É mais que uma corretora, é a certeza de estar em boas mãos. Elizabeth Seguros, cuidando bem do seu bem.